Olá, pessoal. A partir dessa aula, vamos começar a falar dos animais. Para facilitar o estudo dos animais e para que se possa falar a seu respeito, foi necessário denominá-los e descrevê-los, reconhecendo suas semelhanças e diferenças. Daí ser necessário algum meio para agrupar os animais para estudo. Este é o objetivo da taxonomia ou zoologia sistemática. Olá, pessoal. A partir dessa aula, vamos começar a falar dos animais. Para facilitar o estudo dos animais e para que se possa falar a seu respeito, foi necessário denominá-los e descrevê-los, reconhecendo suas semelhanças e diferenças. Daí ser necessário algum meio para agrupar os animais para estudo. Este é o objetivo da taxonomia ou zoologia sistemática. A taxonomia apresenta três divisões importantes. A descrição, na qual descreve as características mais importantes de cada grupo de animais. A classificação, arranjando os tipos de animais em uma hierarquia de grupos menores e maiores. E a nomenclatura, que é o procedimento de dar nomes aos tipos e grupos de animais a serem classificados. Sem um sistema reconhecido de nomenclatura, descrição e classificação animal, todos os estudos sobre animais seriam repletos de incertezas quanto ao tipo ou grupo de animais discutidos no momento. Muitos tipos de animais habitam agora a Terra, e muitos outros aqui viveram durante os tempos geológicos passados. Muitos grupos de animais terrestres e aquáticos já são bem estudados, porém, o nosso conhecimento de muitos grupos ainda é muito imperfeito. A primeira enumeração precisa de todos os animais conhecidos foi feita por Linneu em 1758 e incluía 4.236 tipos de animais diferentes. Em 1859, uma outra contagem contabilizou 129.370 animais. Em 1911, Pratt estimou que 522.400 espécies já tinham sido denominadas. O total hoje ultrapassa 1 milhão de espécies. Novas formas estão sendo ainda denominadas e pode haver atualmente vários milhões de tipos de animais viventes. Para certos grupos em regiões particulares, há dados mais precisos. Assim, na América do Norte, há mais de 850 espécies de mamíferos do Panamá para o norte. Ao norte do México, as espécies de aves compreendem 775, os répteis, pelo menos 240, e os anfíbios, 160. A Califórnia contém 97 espécies de mamíferos, 461 de aves, 286 dessas aves só se reproduzem lá, 78 de répteis e 45 de anfíbios. O número de espécies de grupos animais ainda é incalculável. Não sabemos muito ainda sobre eles, mas estamos aqui para estudar um pouco daqueles que já conhecemos. A área da biologia que trata do estudo dos animais chama-se zoologia, onde zoon significa animal e logia, estudo, tratado. Então, é na zoologia que estaremos falando desses animais que classificaremos agora. Os animais são organismos eucariontes, ou seja, suas células apresentam carioteca. Esses animais são pluricelulares, apresentam mais de uma célula, em sua maioria são heterotróficos por ingestão, ou seja, eles ingerem os seus alimentos. Existem, porém, alguns animais que são heterotróficos por absorção, como é o caso da solitária, que vamos ver mais adiante. Apresentam como substância de reserva o glicogênio e gorduras. As suas células não apresentam parede celular e, predominantemente, apresentam reprodução sexuada, com seus gametas haploides. A evolução dos animais foi fortemente marcada por sua estratégia alimentar, que é heterotrófica. Desenvolveram-se estruturas corporais especializadas em localizar e capturar alimento e também um sistema nervoso que coordenava essas e outras atividades. Durante a evolução desses animais, houve um grande aumento da complexidade corporal, surgindo sistemas de órgãos especializados na digestão, na respiração, na excreção e na reprodução, entre outros. A presença e estrutura desses órgãos e sistemas variam nas diferentes espécies, constituindo o principal critério para sua classificação. De acordo com a organização básica do corpo, os animais são classificados em mais de 35 filos. Porém, estudaremos apenas os filos mais expressivos, que se destacam pelo número de espécies ou pelo sucesso em povoar os diferentes ambientes da Terra. Destes 35, serão estudados 9 filos. Além das características particulares de cada grupo, estaremos estudando pelo menos 7 características embrionárias. E para facilitar o estudo dessas características,
basta nós sabermos sempre o momento de transição entre um grupo de organismos e outro. A partir do momento que acontece a mudança de uma característica, essa mudança geralmente vai persistir até o final de toda a classificação. Dentre essas características estão incluídas a presença de tecidos verdadeiros, o número de tecidos embrionários, a presença do celoma, o destino da estrutura denominada blastóporo, a presença do sistema neuromuscular, a simetria e, em alguns casos, a metameria. Para cada característica dessas, estaremos explicando ao longo das aulas. E quais são os filos mais importantes que estaremos estudando? Poríferos, quinidários ou selenterados, os plateumintos, os asqueumintos ou nematódios, os anelídeos, os moluscos, os artrópodos, os equinodermos e o grupo dos cordados. Então vamos lá. Vamos falar do primeiro grupo, o grupo dos poríferos, filo porífera. As esponjas são animais de características primitivas, mas a estratégia evolutiva delas é inegavelmente bem-sucedida, pois esse grupo de animais foi um dos primeiros a se formar e é abundantemente até hoje. As esponjas constituem o filo porífera, do grego poris, poro, e foros, portador, que significa poroso, portador de poros, esponjoso. Também são denominados espongiários ou poríferos. Vamos falar então das suas características embrionárias. Bom, as esponjas são os únicos organismos parazoários deste nosso estudo. Parazoário significa ao lado dos animais. Neste caso, esses animais não apresentam tecidos verdadeiros. São os únicos que não vão apresentar essa característica de tecido verdadeiro. A partir do próximo grupo que estudaremos, que é o grupo dos quinidários, todos os animais serão chamados de eumetazoários, ou seja, já apresentarão tecidos verdadeiros. São os animais verdadeiros. Esses animais poríferos são diblásticos, apresentam dois tecidos embrionários, ectoderme e endoderme. Eles não apresentam celoma, não apresentam boca ou ânus, vamos falar depois da alimentação deles, não apresentam sistema nervoso nem muscular, portanto, são chamados de aneuromiários. É o único grupo também sem tecido nervoso ou muscular. A sua simetria é radial ou não apresenta simetria em seu corpo. Sempre lembrando, a simetria é a descrição externa do corpo do animal. Como ele pode ser dividido, em quantos planos ele pode ser dividido. A maioria dos animais apresenta simetria bilateral. O que significa isso? Só existe um plano de corte ao longo do corpo desses animais, ou seja, o sentido longitudinal. Existe apenas uma única maneira de dividirmos o corpo do animal e encontrarmos duas metades com características semelhantes. No grupo das esponjas isso não acontece. Ou elas não apresentam simetria, ou existe mais de um plano de corte, onde nós, ao dividirmos o corpo do animal, encontramos metades semelhantes. Os poríferos não apresentam metameria. O corpo deles não é dividido em segmentos que se repetem, como é o caso dos anelídeos, no caso dos artrópodos, que veremos mais adiante. As esponjas são animais pluricelulares inferiores, de aspecto semelhante ao de várias plantas. São portadoras de poros, furos em seu corpo. São animais filtradores, exclusivamente aquáticos, sendo que a maioria é marinho. Espécies diferentes apresentam-se como crostas finas e chatas, em forma de vaso, ramificadas, globulares ou de forma variada, e variam de 1 milímetro até 2 metros de diâmetro. Muitas são coloridas, de cinzento ou pardo, e outras são brilhantemente vermelhas, alaranjadas, azuis, violáceas ou pretas. Com relação ainda ao seu habitat, elas podem aparecer em mares gelados até os tropicais, vivendo da linha da maré baixa até profundidades acima de 5.000 metros. E como também dissemos, algumas podem aparecer em água doce. Esses organismos podem ser isolados ou coloniais. Podem estar presos a um substrato, como rochas, conchas e outros objetos sólidos.
ou ser ainda de vida livre. As esponjas apresentam pelo menos 4 grupos de células típicas. Os coanócitos, que são responsáveis pela digestão intracelular, pelo revestimento interno e pela circulação de água dentro do corpo do animal. Os pinacócitos servem para o revestimento externo. Os porócitos servem para o revestimento dos poros. E os amebócitos são os mais versáteis, participando do crescimento, de regeneração, de armazenamento, de transporte de alimentos, de remoção de produtos de excreção, produção de estruturas esqueléticas como espículas e espongina, além de originar as células reprodutivas. A estrutura do corpo das esponjas é bastante simples. Ela é formada por poros ou ósteos, que consistem nos locais de entrada de água em seu corpo. A cavidade central do corpo da esponja consiste no átrio ou espongiocele, e existe uma saída de água na parte superior da esponja, conhecida como ósculo. A parede do seu corpo é conhecida como mesênquima ou mesoílo. No desenho a seguir, temos todas as estruturas citadas anteriormente. As células, coanócitos, amebócitos, porócitos e pinacócitos, a estrutura do corpo, os poros, o átrio ou espongiocele e o ósculo, e a parede, mesênquima. Mostra-se nesse desenho ainda as estruturas esqueléticas, conhecidas como espículas, que estaremos vendo agora a seguir. Os poríferos são portadores de endoesqueleto. Este endoesqueleto é formado por alguns elementos esqueléticos, que podem ser orgânicos, como a espongina, que é uma proteína macia, ou elementos inorgânicos, como as espílicas silicosas, feitas a partir de sílica, de areia, ou espículas calcárias, feitas a partir de carbonato de cálcio. Os sistemas presentes nos poríferos são bastante simplificados. O sistema digestório não apresenta boca e nem ânus. Toda a digestão neste grupo de seres vivos é intracelular, feita a partir dos coanócitos. Então, grave, coanócitos, digestão intracelular em esponjas. O sistema circulatório, respiratório e excretor estão ausentes. Tudo é feito por difusão, uma troca direta entre o corpo do animal e a água que circunda o mesmo. O sistema nervoso é ausente, por isso eles são chamados de aneuromiários. Existem 3 tipos morfológicos, ou seja, 3 tipos de esponjas diferentes. O tipo ascon, sicon e leucon, que estaremos vendo agora. Quanto à estrutura corporal, as esponjas podem ser de 3 tipos, ascon, sicon e leucon. O tipo ascon tem parede fina, perfurada por poros que atinge diretamente o átrio. Este é completamente revestido por coanócitos. O tipo sicon possui uma parede um pouco mais espessa que o tipo ascon e apresenta canais forrados de coanócitos. Esses canais são chamados de radiais, que desembocam no átrio. O tipo mais complexo é o leucon, em que a parede da esponja é espessa e apresenta câmaras forradas também de coanócitos, as câmaras vibráteis, que se comunicam com o átrio através de finos canais. O filo porífero é dividido em 3 classes, de acordo com os elementos de sustentação esquelética presentes. A classe calcária reúne representantes com elementos esqueléticos denominados espículas, compostos de carbonato de cálcio, espículas calcárias. A classe hexatinélida reúne representantes com espículas compostas de sílica, de areia, espículas silicosas. E a classe Desmospongiae reúne representantes que tanto podem apresentar espículas silicosas como fibras de uma proteína chamada de espongina. Em algumas espécies, espículas silicosas e fibras de espongina estão presentes no mesmo animal. A reprodução das esponjas pode se dar de maneira assexuada e sexuada. Bom, de maneira assexuada pode acontecer o brotamento. Muitas esponjas se reproduzem por brotamento. Formam-se expansões ou brotos na superfície da esponja-mãe que podem se separar ou não do organismo genitor e constituir novos indivíduos. O brotamento, sem a posterior separação dos brotos, leva à formação e ao crescimento de uma colônia. Se houver a separação, acontecerá a formação de esponjas isoladas. Pode acontecer também a gemulação. A gemulação está mais para uma forma de resistência do que um tipo de reprodução em si. Certas esponjas de água doce formam estruturas denominadas gêmulas. Essas gêmulas consistem de um pequeno pacote de amebócitos, englobados por um envoltório resistente que contém espículas.
As gêmolas são capazes de resistir à falta de água durante uma estação seca prolongada, em que o lago ou o rio onde a esponja vive seca por completo, até que retorne às condições de umidade favoráveis, quando os amebócitos se libertarão do envoltório e então, assim, originarão uma nova esponja. Pode acontecer também a regeneração. Primeiro acontece uma fragmentação, em seguida de uma regeneração. A elevada capacidade de regeneração apresentada por essas esponjas permitem que seus fragmentos, eventualmente separados, possam estar assim originando novas esponjas. Com relação à reprodução sexuada, a maioria das esponjas apresenta esse tipo de reprodução. Algumas espécies são hermafroditas ou monóicas, isto é, o mesmo indivíduo forma gametas masculinos e femininos, enquanto outras são dioicas. Os indivíduos apresentam sexos separados. Tanto os óvulos como os espermatozoides são formados a partir dos amebócitos. Os espermatozoides são liberados na água, enquanto os óvulos ficam presos à parede do corpo da esponja. Então, os espermatozoides deverão nadar ativamente para dentro do átrio da esponja fêmea, onde penetrarão na parede do corpo e assim os óvulos serão fecundados. O zigoto, assim formado, se multiplica originando uma pequena bola de células flageladas, que se transformarão em uma larva, que em algumas espécies é a parenquímula e em outras a anfiblástula. A larva anfiblástula é um estágio jovem da futura esponja. Ela vai se libertar da parede do corpo, atingindo o exterior através do ósculo. Após um período de natação, a anfiblástula se fixará novamente a um substrato submerso, onde estará assim originando uma nova esponja. Pelo fato de acontecer um estágio larval entre o zigoto e o adulto, nós dizemos que as esponjas, então, apresentam um desenvolvimento indireto. E aqui estão alguns representantes desses belos seres. São pelo menos 5.000 esponjas diferentes encontradas em nossa natureza. O próximo filo que vamos estudar é o dos quinidários, também chamados selenterados. Eles apresentam um grau de organização corporal um pouco maior do que os das esponjas. Os quinidários são os primeiros animais na escala zoológica a apresentar uma cavidade digestiva na qual ocorrerá parte da digestão dos alimentos. Essa é a razão de serem conhecidos também como selenterados, portadores de uma cavidade intestinal. Os representantes mais populares deste filo que estudaremos agora são as águas-vivas. Esses animais são bem conhecidos porque causam queimaduras e irritações dolorosas na pele, devido a um tipo de célula que possuem, o quinidócito. O termo quinidária refere-se exatamente às propriedades urticantes dessas células. Falaremos então agora das características embrionárias deste grupo. Os primeiros animais, na nossa escala zoológica, a apresentarem tecidos verdadeiros são os quinidários. Por isso, eles são classificados como eumetazoários. A partir de agora e até o último filo que estudaremos, todos os animais serão chamados de eumetazoários. Os quinidários também são diblásticos, apresentam apenas 2 tecidos embrionários, assim como as esponjas, possuem apenas ectoderme e endoderme. Os quinidários também são animais acelomados, não apresentam o celoma, que é uma cavidade embrionária que posteriormente abrigará órgãos internos. Os quinidários são classificados como protostômios. O que significa isso? Ao se desenvolverem, os animais apresentam uma estrutura embrionária denominada gástrula, cuja abertura chama-se blastóporo. Este blastóporo dará origem à boca ou ao ânus. Se der origem à boca, os animais são chamados de protostômios. Se der origem ao ânus, os animais são chamados de deuterostômios. Neste caso, os quinidários são protostômios. Os quinidários são os primeiros animais neuromiários na escala zoológica. São os primeiros a apresentar um sistema nervoso, porém, esse sistema nervoso é difuso, ou seja, não é centralizado, como veremos nos outros animais. Eles apresentam simetria radial ou assimetria, assim como os poríferos. E também não apresentam metameria, ou seja, o corpo dividido em segmentos. A principal característica que define o grupo dos quinidários é a presença de células urticantes, chamadas de quinidócitos ou quinidoblastos. Esses quinidócitos apresentam como funções defesa e captura de alimentos. Estes quinidócitos estão distribuídos por toda a epiderme do quinidário, concentrando-se nos tentáculos e ao redor da boca do animal.
O quinidócito é uma célula que forma em seu interior uma cápsula ovoide, um nematocisto, que contém um líquido tóxico que é mantido sob pressão. O nematocisto se prolonga por um longo tubo, um filamento urticante, que fica invertido sobre si mesmo e enrolado no interior do nematocisto. Na região do quinidócito voltada para o exterior, existe uma expansão em forma de dente, o quinidocílio, que se comporta como se fosse um gatilho, capaz de disparar o nematocisto ao menor toque. Ao ser tocado, o quinidocílio dispara o nematocisto. O filamento urticante se everte rapidamente, liberando o líquido tóxico, através de poros ou por sua extremidade livre. Em certos nematocistos, o filamento urticante possui também uma série de espinhos, que se eriçam à medida que ele se everte na cápsula. Uma vez descarregado, o quinidócito se degenera. Então, novos quinidócitos estão constantemente sendo produzidos a partir da diferenciação das células de seus tecidos. Esses animais podem viver de maneira isolada ou formar em colônia. Os quinidários são aquáticos. A maioria vive no mar, mas há espécies diversas que vivem em lagos e riachos de água doce e limpa. Alguns quinidários são fixos, sésseis, e vivem grudados a rochas e a outros objetos submersos. É o caso, por exemplo, das anêmonas do mar, que vivem fixadas a costões rochosos. Outros quinidários livres e natantes, isto é, capazes de nadar, e o fazem impulsionados por jatos de água lançados pelas contrações do corpo. É o caso das águas-vivas, que aparecem nas praias em certas épocas do ano. Existem dois tipos morfológicos de quinidários, os pólipos e as medusas. A forma de pólipo lembra um cilindro. Uma das bases é fixa ao substrato e a base oposta, livre, apresenta a boca e os tentáculos. A forma de medusa lembra um guarda-chuva, tendo a boca situada na região mediana, em posição correspondente ao cabo. Há geralmente longos tentáculos ao redor da boca, chamados braços orais, e tentáculos finos nas bordas do corpo. A boca desses animais é circundada por tentáculos moles, que estão ligados a uma cavidade digestiva, chamada cavidade gastrovascular. Ela apresenta a forma de um saco e pode ser ramificada ou dividida por septos. E esses animais não apresentam ânus. Eles apresentam um sistema digestório incompleto. O corpo desses animais apresenta duas camadas de células, uma epiderme externa e uma gastroderme interna, apresentando pouca ou muita mesogleia entre essas duas camadas. O esqueleto desses animais é calcário, no caso dos corais, ou pode também estar ausente, no caso das águas-vivas. Vamos falar dos sistemas dos quinidários. O sistema digestório é presente e incompleto. Ele é chamado de incompleto pois só apresenta boca, não apresenta ânus. E a partir de agora, a digestão passa a ser extracelular, ao contrário das esponjas, que era exclusivamente intracelular. A partir de agora, todos os animais vão apresentar esse tipo de digestão, extracelular inicialmente, continuando, se for o caso, intracelularmente. Os sistemas circulatório, respiratório e excretor estão ausentes. Não existem órgãos específicos para executarem essas funções. Tudo acontece por difusão, diretamente entre o corpo e a água onde o animal está. O sistema nervoso está presente, é um sistema bastante simplificado. Ele é chamado de difuso, ainda não apresenta um órgão centralizador. Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem reações aos estímulos recebidos do ambiente. Vamos falar agora da classificação dos quinidários. O filo quinidário é subdividido em três classes: hidrozoa, onde estão os hidrozoários, cifozoa, os cifozoários e antozoa, os antozoários. Os hidrozoários passam a maior parte do ciclo de vida como pólipos. Esses pólipos formam de maneira assexuada pequenas medusas que vivem relativamente pouco tempo e que se reproduzem sexuadamente, originando pólipos e fechando o ciclo. Um exemplo desse hidrozoário é a obélia, uma espécie marinha séssil que forma colônias de alguns centímetros de altura. Nessas colônias há dois tipos básicos de pólipos, localizados nas pontas de tubos ramificados, um que alimenta a colônia, o gastrozoide, e outro que forma pequenas medusas sexuadas, o gonozoide. Outro exemplo de hidrozoário é a hidra, um pólipo solitário de água doce que não possui fase de medusa em seu ciclo de vida. Certos hidrozoários formam colônias constituídas por centenas ou mesmo milhares de indivíduos, alguns altamente especializados. Um desses hidrozoários é a Physalia, conhecida popularmente como caravela portuguesa. Ela é uma espécie colonial marinha que flutua nos mares.
A caravela é uma colônia polimórfica de pólipos. Neste caso, cada pólipo apresenta uma função diferenciada. Alguns participam do processo de flutuação, outros de captura de alimentos, outros de natação, entre outras funções. Os cifozoários são quinidários que passam a maior parte do seu ciclo de vida como medusas, que podem variar de 2 centímetros a 4 metros de diâmetro, nas diferentes espécies. Os tentáculos de algumas medusas gigantes podem atingir até 40 metros de comprimento. As medusas cifozoárias são organismos sexuados, geralmente dioicos. A fecundação ocorre dentro do corpo da medusa fêmea, e o zigoto origina um pequeno pólipo de vida curta que logo forma novas medusas. Os cifozoários, conhecidos como águas-vivas, são comuns em certas praias em determinadas épocas do ano. Os antozoários mais conhecidos são as anêmonas do mar e os corais. São organismos exclusivamente marinhos e, diferentemente de hidrozoários e cifozoários, apresentam somente um estágio de pólipo em seu ciclo de vida. As anêmonas do mar mais típicas são pólipos solitários, que vivem desde a zona das marés até as grandes profundidades oceânicas. Podem atingir até 1 metro de altura, mas as espécies mais frequentes têm cerca de 10 centímetros. Os corais são geralmente coloniais. Seus pólipos, que lembram pequenas anêmonas, produzem um esqueleto de carbonato de cálcio que resiste após a morte do animal. Novos pólipos crescem sobre os esqueletos dos antigos e, após centenas ou mesmo milhares de anos, originam grandes estruturas rochosas conhecidas como recifes de corais. Vamos falar então da reprodução dos quinidários. Os quinidários se reproduzem, em sua maioria, por metagênese ou alternância de gerações. Na fase assexuada, que acontece geralmente nos pólipos, pode acontecer estrobilização, brotamento, cisciparidade e laceração. No caso da reprodução sexuada, a fecundação pode ser externa ou interna, tudo dependerá de cada espécie. O desenvolvimento também poderá ser direto ou indireto. Geralmente, na fase indireta, existe uma larva ciliada natante, denominada plânula. Vamos olhar um pouco mais de detalhes agora adiante. Para falarmos da metagênese, vamos tomar primeiro como exemplo a obélia, que é um exemplo de hidrozoário. Na colônia da obélia existem pólipos chamados de gonozoides e pólipos digastrozoides. Os gonozoides são os responsáveis pela reprodução, enquanto que os gastrozoides são responsáveis pela nutrição da colônia. A partir dos gonozoides, alguns brotos de medusas sairão e se transformarão em medusas adultas. Essas medusas adultas são responsáveis agora pela reprodução sexuada da espécie. O macho liberará seus gametas na água e a fêmea liberará os seus óvulos. Dependendo da espécie, poderá acontecer até uma fecundação interna. Bom, neste caso, aconteceu a liberação dos gametas na água e eles se encontraram e formaram um zigoto. Este zigoto, ao se desenvolver, se transformará numa larva ciliada e natante, denominada plânula. Esta larva, posteriormente, se fixará no fundo do mar novamente, dando início à formação de uma nova colônia, reiniciando assim o ciclo de vida deste hidrozoário. Vamos falar agora da metagênese da aurélia, a popular água-viva. O pólipo adulto agora realiza a estrobilização, um tipo de reprodução assexuada onde a parte superior do pólipo se destaca e cada pedaço destacado agora é uma medusa jovem, que nós chamamos de éfira. Esta éfira atingirá a fase adulta e se transformará agora em uma medusa adulta, a forma livre desse tipo de quinidário. Existirá a medusa macho e a medusa fêmea. O macho liberará os seus gametas na água, que entrarão no corpo da fêmea. Neste caso, a aurélia faz uma fecundação interna. No interior da fêmea será formado o zigoto, que, quando começar a se desenvolver, se transformará também em uma larva ciliada e natante chamada de plânula, já isso no ambiente. Essa larva plânula se fixará ao fundo do mar, formando um pólipo jovem, ou também chamado cifístoma. Este pólipo jovem, amadurecendo, se transformará em um pólipo adulto, iniciando assim, novamente, o ciclo de vida da aurélia. Vamos olhar a seguir alguns representantes das 10.000 espécies existentes neste planeta. Conhecidas, hein? Nesta tela vemos alguns representantes dos hidrozoários, a caravela portuguesa, a hidra e a obélia. Nesta próxima tela, vemos alguns representantes dos cifozoários, algumas espécies de águas-vivas. E nesta tela, vemos os representantes dos antozoários, uma anêmona do mar e um exemplo de corais.